ouvir o som do Brasil. 10h58. Universitária. ZYD 240, 99.9 MHz. FM. Universitária. Emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Pernambuco vai lá. PRB, PTB, Podemos, PSC, PPS, DEM, PSDB. Construímos um mandato ouvindo as pessoas, levando ações para as cidades. Escolhi dentre os 4 parlamentares que mais trabalharam pelos municípios. Peço seu voto e seu apoio para continuar esse trabalho e mudarmos Pernambuco, criando oportunidade para os jovens e a volta do nosso desenvolvimento. Voto para Federal Zeca Cavalcante, 1400, Armando Governador 14. Vamos começar. A 500 metros, vire à direita. À direita não, vire à esquerda. Nem à direita, nem à esquerda. Siga pelo centro. Direita. Esquerda. Centro. A vida é feita de caminhos e escolhas. E as eleições também. Eleitores que se informam sobre os seus candidatos sabem onde querem chegar. Faça do seu voto consciente o caminho para um Brasil melhor. Eleições 2018. Vem pra urna. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Juntos para um Pernambuco melhor. PSC, DC, PMB. A força do guerreiro está de volta. E agora é 20-6-20. 20-6-20. 20-6-20. 20-6-20. 20-6-20. Já sei, Emanuel Ferreira, eu vou votar pra Pernambuco todo avançar. Já sei, 20-6-20 eu vou confirmar. 20-6-20. 20-6-20. 20-6-20. 20-6-20. Universitária. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, para você que nos acompanha pela Universitária FM 99.9, a nossa rádio pública. Eu sou Adriana Santana, professora de comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Começa agora, ao vivo, na rádio e pela internet também, o Fora da Curva, seu programa que fala o que a maioria cala. Que direitos da trabalhadora e do trabalhador brasileiros estão em jogo nestas eleições? Nestas, que são certamente as eleições mais aguardadas desde o fim da ditadura militar. Vamos discutir, na edição que começa agora, os vários golpes desferidos contra a classe trabalhadora no Brasil, com destaque para a reforma trabalhista e, mais recentemente, a decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF, em autorizar a terceirização irrestrita. Daqui a pouco a gente continua falando mais sobre ela, mas, em resumo, é a possibilidade, que antes era proibida, de as empresas contratarem profissionais que realizam atividades fim, ou seja, professor, médico, advogado, jornalista, empregado doméstico, por vias indiretas, ou seja, através de empresas terceirizadas. Essa votação do Supremo teve um placar de 7 votos a favor e 4 apenas contrários à medida. Só para recordar as principais mudanças na vida de quem trabalha com carteira assinada aqui no nosso país, a gente assistiu, por exemplo, a grávidas podendo trabalhar em situações de insalubridade, trabalhadores contratados em regime intermitente, só recebendo pelas horas efetivamente em que atua, mas sem receber por estar à disposição. Assistimos também à redução no horário do almoço e até as empresas decidindo, como quiserem, sobre o período de férias dos seus funcionários. E na última sexta-feira, agora, uma notícia trazida aqui pelo nosso convidado, o juiz André Luiz Machado, o presidente Michel Temer assinou um decreto autorizando a terceirização em todos os níveis da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional, também das empresas públicas e das sociedades de economia mista que são controladas pela União. É o decreto 9507 de 2018. É por isso que várias instituições de proteção aos trabalhadores, também representações sindicais, têm orientado que as pessoas pesquisem sobre como os candidatos à reeleição para deputado federal, para senador, votaram sobre a retirada dos direitos dos trabalhadores. Por exemplo, dá para saber como votou cada deputado e cada senador pelo mapa das votações. A gente vai colocar nas nossas redes sociais o link, mas é simples. Vocês entrarem pelo site www.diap, que é DIAP,
Nessa página, que é do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, a gente encontra como se comportou o voto de cada deputado e senador nas últimas votações importantes, como, por exemplo, da reforma trabalhista. E você já pode enviar sua pergunta aqui pra gente, seu comentário, para os nossos entrevistados de hoje. É só acessar o facebook.com/programa Fora da Curva ou facebook.com/99 Universitária e soltar o verbo com muita educação e elegância, é claro, para ajudar a gente a entender quais direitos trabalhistas podem estar em jogo nestas eleições. Já estão aqui conosco no estúdio da Rádio Universitária, fica no bairro de Santo Amaro, no Recife. E já agradeço bastante a presença de vocês. Vanessa Patriota, que é procuradora do Ministério Público do Trabalho. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Adriana. Bom dia, André, ouvintes do Fora da Curva. Agradeço estar aqui num momento tão importante para debater um tema tão relevante, né? A gente é que agradece o seu retorno. E também André Luiz Machado, que é juiz do trabalho também, retornando aqui ao Fora da Curva para discutir sobre um tema relevantíssimo, né? Muito bom dia, Bom dia, André Luiz. Adriana, bom dia, Vanessa, bom dia aos ouvintes do Fora da Curva. Quero agradecer o convite, mais uma vez estar de volta aqui para debater assuntos tão importantes e que dizem respeito ao nosso dia a dia. Muito obrigado pelo convite. Diz respeito a todos nós, né? Isso. A gente é que agradece. Vanessa, eu vou começar perguntando essa questão que está norteando o programa, né? Que direitos nossos, das trabalhadoras e dos trabalhadores, têm estado em jogo, né? E parece-me que estão ainda mais em jogo agora, nesse momento decisório, né? Decisões das eleições agora, próximas. Quais são esses direitos? Os direitos, eles já foram postos em boa parte por terra nessa reforma trabalhista. Os argumentos dos defensores da reforma trabalhista que era importante modificar a CLT, porque a consolidação era muito antiga, do início da década de 40, e que precisava ser alterada. Também que era preciso flexibilizar para gerar empregos, né? E que era preciso incentivar a terceirização para reduzir custos. Então, eram basicamente esses 3 pilares dos defensores da reforma trabalhista. E que, na realidade, são falácias, são argumentos falaciosos, porque a consolidação, a CLT, embora do início da década de 40, ela foi alterada em mais de 85%. Não era o texto original, né? Não era o texto original. Alguns artigos, alguns dispositivos dela foram alterados mais de uma vez ao longo do período, se adaptando às novas realidades, aos fatos sociais, às novas relações. A flexibilização também trazida com o argumento de geração de emprego, ao que nos parece tem gerado emprego precário. Então, o que de fato tem acontecido é a substituição de trabalhadores com contrato por prazo indeterminado, com todos os direitos e benefícios, por trabalhadores com contratos intermitentes, que não sabem nem quantas horas vão trabalhar por mês e, portanto, não tem nem ideia de quanto vão ter no final do mês, não sabe né? quanto vai ganhar, né? Um contrato absolutamente de risco para o trabalhador. Então, o que está acontecendo não é uma geração de emprego, mas a substituição de postos de trabalho garantidos por postos de trabalho precário e a terceirização de atividade fim, que na realidade não tem como acontecer para reduzir custos, a não ser com a redução de direitos trabalhistas. Eu costumo dizer que o raciocínio é muito simples. Se a empresa contratar um trabalhador diretamente, ela vai pagar salário, benefícios e impostos. Se ela contratar esse trabalhador através de uma outra empresa, ela vai pagar salários, benefícios, impostos e o lucro da outra empresa. Então, para que essa terceirização importe em redução de custos para o tomador de serviços, a outra empresa vai ter que pagar salários menores, menos benefícios, e é o que acontece em regra. Você pega, por exemplo, um setor bancário, onde os trabalhadores têm jornada de 6 horas, porque os sindicatos lutaram por isso daí, conseguiram uma jornada de trabalho reduzida, conseguiram patamar salarial maior, salários, benefícios. Então, contrata-se aquele trabalhador para um banco, através de uma empresa que não está ligada ao sindicato dos bancários, e vai pagar um salário menor, vai manter uma jornada de trabalho mais elevada, vai conceder menos benefícios e, com isso, sim, se torna interessante essa terceirização para o empregador. Para o empregador. Na prática, doutor juiz André Luiz Machado, não houve nenhum ganho
para o trabalhador brasileiro. Houve perdas de direitos. Né? Sem dúvida alguma. E aí nós temos perda de direitos tanto no campo do direito material, com a redução de direitos que Vanessa colocou muito bem aqui, como também no direito processual. Né? Há hoje toda um temor do reclamante, do trabalhador, de ingressar com um ajuizamento no seu trabalho, em razão das regras processuais que vieram no bojo dessa reforma. Vou marcar com os custos, não é isso? E que inibem a ação trabalhista, inibem o acesso ao judiciário. Isso é muito grave também. E toda essa proposta, ela obviamente veio dentro de uma proposta mais ampla, que foi aquela ponte do futuro para o futuro, né? Do movimento golpista de 2016, e que ainda, de certa maneira, está aprofundando os prejuízos, né, que causaram a população dos trabalhadores e trabalhadoras. Para você ter uma ideia, Adriana, nós já temos dados aí de que o número de contratações informais já é bem superior à contratação formal, que mostra de fato a precarização das relações no campo do direito do trabalho. Na verdade, apesar de muito recente, né, a reforma trabalhista, a própria terceirização irrestrita, super recente, mas os efeitos a gente já pode sentir, já estão materializados, né, infelizmente. Sim, sem dúvida. E exatamente esses dados mais recentes aqui mostram como é falacioso, como bem colocou a Vanessa, como é falacioso os argumentos que dizem que a terceirização ou a redução de direitos, na verdade, cria postos de trabalho. Não cria e, na verdade, precariza os que já existem. Né? Uma pesquisa, gente, foi realizada pela CUT, pelo Vox Populi, agora recente também, entre os dias 7 e 11, agora desse mês de setembro, mostrou que para 36% dos entrevistados, a terceirização irrestrita só é positiva para os patrões. Apenas 2% consideram a terceirização boa para os trabalhadores e outros 17% avaliam que não é boa para ninguém, nem para empregador e nem para empregado, né? E além disso, 15% das pessoas ouvidas acham que é boa para ambos, trabalhadores e patrões. Quase 30% não souberam ou não quiseram responder. E aí, com base nessa percepção, né, da pesquisa e na percepção de vocês que trabalham com isso diretamente, né, no dia a dia de vocês, o que significa, por exemplo, essa decisão do STF agora e essa decisão recentíssima agora, essa assinatura de decreto do presidente Michel Temer, né, de aprovar irrestritamente a terceirização, inclusive na administração pública, né? A gente já pode falar, enfim, dos concursos públicos, Vanessa? Veja, eu vou começar pelo setor privado, né? Essa decisão do Supremo veio legitimar a terceirização de atividade fim. Só que o problema é que o que a reforma trouxe de uma forma muito rápida, sem discussão, sem um debate maior com a sociedade, imposta, faz com que muitas dúvidas sejam geradas, inclusive para o trabalhador. Então, a primeira coisa que é importante dizer é que não se pode confundir terceirização com intermediação de mão de obra. Qual é a diferença, Vanessa? A intermediação de mão de obra é quando uma interposta pessoa, uma outra empresa, ela vai contratar o trabalhador, assinar a carteira do trabalhador, mas aquele trabalhador vai estar subordinado à tomadora de serviços. Certo. Por exemplo, é legítima a intermediação de mão de obra no Brasil no caso do contrato de trabalho temporário. O que é o trabalho temporário? Uma empresa tem 100, 200 empregados e entra alguns de férias, a empresa vai precisar substituir por um mês aquele trabalhador. Ou demanda, né, extra. Aquele trabalhador por 30 dias, porque estava em gozo de férias. Então ela vai contratar, através de uma empresa de trabalho temporário, um trabalhador para substituir aquele que estava de férias por 30 dias. Esse trabalhador que está substituindo a pessoa que está de férias vai estar subordinado à empresa tomadora de serviços. É ela que vai dizer como o serviço deve ser feito. No caso da terceirização, isso não é possível. No caso da terceirização, é repassado para uma outra empresa um serviço a ser realizado. E essa outra empresa é que vai ter que dizer como o serviço deve ser prestado. Ela é que vai ser responsável. Ela é responsável. Inclusive, com a própria reforma trabalhista, a reforma trouxe 3 requisitos para a terceirização, para validade do contrato de prestação de serviços. Então, ao mesmo tempo que ela disse que pode terceirizar tudo, pode terceirizar na atividade fim, ela disse desde que sejam respeitados esses 3 requisitos. E quais são eles? Primeiro deles é que haja transferência do serviço da tomadora de serviços para a prestadora de serviços. Então, essa transferência implica que a empresa que está sendo contratada vai fazer o serviço da forma como ela entende que deva ser feito. O segundo requisito é que tem que
que haver autonomia da empresa prestadora de serviços para dirigir os trabalhos dos empregados. Então, se ela tem autonomia, esse trabalhador ele vai estar subordinado a ela, que vai dar as ordens, e não a tomadora de serviços. E o terceiro requisito é que essa prestadora de serviços tem que ter capacidade econômica compatível com a execução do contrato. Então, o que é que deve ser visto a partir de agora, e o trabalhador tem que prestar atenção nisso? Ele pode ser contratado como terceirizado para desempenhar uma atividade fim, mas ele não pode estar cumprindo as ordens da empresa tomadora de serviços. Ele só deve obedecer às ordens da prestadora. Isso é extremamente confuso, né? É extremamente confuso, porque como é que você pode imaginar que um banco, por exemplo, vai contratar um bancário através de uma outra empresa e não vai dizer qual é a cartela de clientes dele, quais são os procedimentos que ele deve adotar, quais são os documentos que ele vai exigir do cliente para abertura de uma conta, qual a margem que ele pode discutir de um financiamento ou de um empréstimo. É inadmissível. Quando o Tribunal Superior do Trabalho trouxe a súmula 331, dizendo que, em outras palavras, que não é permitido a terceirização em atividade fim, é porque a prática mostra que na atividade fim há subordinação com aquele que está com o tomador de serviços. A prática mostra isso. Está, né? Exatamente. É o que é racional. É evidente, né? Então, se antes nós tínhamos uma presunção absoluta de fraude, quando o trabalhador estava trabalhando na atividade fim, atividade fim, portanto, tem não subordinação, pode. Não pode. Hoje nós não temos essa presunção absoluta de fraude. Mas nós temos que verificar se esses requisitos trazidos pela própria reforma trabalhista estão presentes. Ou seja, se houve transferência das atividades para a prestadora e se essa prestadora tem autonomia para dirigir os trabalhos. Então, o que o trabalhador agora vai precisar fazer é colher provas de que ele está recebendo ordens do tomador de serviços, que há um procedimento operacional ditado pela tomadora de serviços, que... o que vamos combinar, desculpa, é muito mais difícil, né, minha gente? Exatamente. Para o trabalhador. É muito mais difícil. Vocês já estavam falando que para o acesso à justiça já está muito mais difícil. E agora, a gente vai ter que virar detetive, né? Quase policial, investigador, para conseguir que o direito seja feito, né? É muito triste. Tem um ouvinte falando aqui que a única coisa boa para o trabalhador foi o fim da obrigatoriedade de pagar imposto sindical, que, segundo ele, alguns sindicatos não davam auxílio nenhum para o trabalhador. É polêmica, contraditória também nessa declaração. A questão do imposto sindical de fato, é bem polêmica, né? No meu ponto de vista, antes de eu ingressar na magistratura, eu tive uma militância muito intensa no movimento sindical. E o nosso campo no movimento sindical sempre foi contrário ao imposto sindical. Mas nós somos contrários ao imposto sindical na perspectiva também de mudança desse arcabouço, né, do direito coletivo que nós temos desde o período de Vargas. Ou seja, era preciso que a gente estabelecesse realmente a pluralidade, né, sindical, né, quebrasse com a unicidade sindical, desse um fortalecimento ao movimento sindical para que ele pudesse realmente atuar com inibição, né, de práticas antissindicais, enfim. Era necessária uma reforma ampla para a gente poder, então, superar exatamente a questão do imposto sindical. Mas da maneira como foi feita, ela fere de morte a atuação dos sindicatos. Os sindicatos perdem a capacidade, por exemplo, de representar à altura os seus associados, né? Vai ter dificuldades para sentar numa mesa de negociação, enfim. Todo esse projeto, ele chegou a ser cogitado no primeiro mandato do governo de Lula, em 2003. Houve a criação da Frente Nacional de Trabalho, que foi convocado todos os interessados para trabalhar exatamente propostas que modificassem o direito sindical. Várias propostas saíram naquela época, mas nenhuma realmente, efetivamente, se tornaram leis, né? Ou mudanças constitucionais. E até hoje, então, a gente não teve uma mudança significativa no campo do direito sindical. A gente pode dizer, sem medo de errar, que o direito sindical ainda é aquele que prevalece desde a época de Getúlio Vargas, lamentavelmente. E só que da maneira como foi feito agora a eliminação do imposto sindical, me parece extremamente prejudicial para a luta dos trabalhadores. Principalmente agora, né? No momento de deforma trabalhista. O que na verdade aconteceu foi uma reforma sindical capenga dentro da reforma trabalhista. Porque o que é que nós defendemos? Eu concordo quando o ouvinte diz que tem muitos sindicatos que realmente não cumprem sua tarefa.
E isso, em parte, é pelo nosso próprio sistema. O que é que acontece? Só é possível existir um sindicato de uma determinada categoria por base territorial. Ou seja, no município do Recife só vai poder ter um sindicato de construção civil, só vai poder ter um sindicato de costureira. Quando você tem a pluralidade, aquele sindicato, quando você pode ter 2, 3 sindicatos atuantes naquela região, o trabalhador tende a ir para aquele que está desempenhando uma função melhor. Que mais o represente, que mais lhe representa. Então, nós não temos essa pluralidade e, ao mesmo tempo, tínhamos o imposto sindical, a contribuição sindical obrigatória. Então, os sindicatos fracos que não quisessem agir, eles podiam estar recebendo aquele imposto e estavam ali garantidos, porque nenhum outro sindicato poderia se impor no seu lugar. De fato, esse sistema não garante uma atuação adequada do movimento sindical. No entanto, a retirada, como o André muito bem colocou, abruptamente, faz com que o sindicato fraco, que já não tem uma atuação, um poder de barganha forte, já fique sem o valor da contribuição e aí vai ser o fim. E menos proteção. Então, o que poderia ter sido feito vamos implantar a pluralidade, manter por um período a contribuição compulsória, enquanto vai se estabelecendo um período de transição, para que o trabalhador também não sofra. E se estabeleça também mecanismos para vedar a prática antissindical, porque a gente sabe que existe perseguição a sindicalista, perseguição a cipeiro, perseguição aos representantes de trabalhadores dentro da empresa. Então, é preciso também punir isso daí para que a atuação sindical se fortaleça. Sem dúvida. Eu queria voltar à questão dos concursos. Tem alguns ouvintes perguntando a gente. Queria ouvir de vocês dois. Vai ser o fim do concurso dessa forma como o STF decidiu e o presidente Temer assinou o decreto? A nossa preocupação, Adriana, é que esses conceitos, por exemplo, que estão no decreto 9.507, eles são muito abertos. Então, isso gera... né? Essa é a preocupação. A interpretação que vai se dar da decisão do Supremo e também de um decreto como esse, que entrou em vigor agora sexta-feira, é que pode trazer a dúvida se, de fato, a administração pública vai ter interesse em promover mais concurso público, né? A gente sabe que a administração pública... Com essa facilitação, digamos assim. Exatamente. Né? Então, com essa possibilidade de uma abertura interpretativa tão ampla como está nesse decreto, meu medo, o meu temor é que realmente a gente esteja próximo aí de uma situação de finalização, ou seja, de extinção dos concursos públicos, né? Que, no nosso modo de entender, a partir da Constituição de 88, foi que realmente oxigenou, melhorou, aperfeiçoou a máquina pública, né? Porque realmente eram aprovados os melhores. Então, na possibilidade de uma terceirização irrestrita na administração pública, a gente sabe que o paternalismo vai voltar novamente, né? O mandonismo. Vamos voltar antes dos anos 30, a República Velha. Exatamente. É um absurdo o que está acontecendo. Então, o medo que eu tenho é que essa interpretação alcance essa possibilidade de se dizer que não tem mais concurso público, né? E a administração pública, da maneira como ela está sendo conduzida hoje, por um governo golpista, um pseudo-governo que não tem voto, né, pode gerar mais dificuldade, mais prejuízo ainda para o trabalhador. Então, essa é a nossa preocupação. Sem dúvida. A imagem que, principalmente as pessoas de mais idade têm em relação ao funcionalismo público, vem muito de uma época em que havia muito apadrinhado político, que não existia concurso público, né? Entrava todo mundo pela janela, como a gente dizia, antes da Constituição de 88. E conseguir mudar essa imagem, como mudar a imagem, a percepção que se tem do funcionalismo público, ou qualquer percepção, mudança cultural, é uma coisa que demora. Demanda tempo. E eu acho que isso foi sendo conseguido no serviço público por conta disso, por conta da Constituição de 88, que trouxe a regra do concurso público. A profissionalização dos do servidor público de uma forma geral. O que é que aconteceu a partir daí? Nós temos o concurso, temos que ingressar pelo concurso, já não se podia colocar os apadrinhados políticos de qualquer forma, e aí vem essa possibilidade de terceirização. Foi uma outra forma de se arrumar para trazer esse apadrinhamento político. Porque agora, em vez de colocar de qualquer forma, dá outro nome. Eu contrato através de uma outra empresa e eu boto todo o meu cabo, os meus cabos eleitorais. Né? É isso que na prática pode vir a acontecer.
Então, essa possibilidade de contratação ampla na atividade finalística é uma burla ao princípio do concurso público, o artigo 37 da Constituição. E é anticonstitucional. Exatamente. Né? Como tantas as medidas que a gente tem assistido. Doutor André Luiz, como é que andam os processos trabalhistas hoje? Eu fico imaginando vocês que lidam diretamente com isso. É o norte da vida de vocês, é a defesa do direito do trabalhador. Numa situação de reforma trabalhista, né, de ausência de direitos, como é que está acontecendo? Como é que estão os tribunais, as varas? Do ponto de vista, Adriana, do ajuizamento das ações, a redução ela foi realmente drástica. Teve uma redução, foi. Para você ter uma ideia, eu sou juiz titular da primeira vara do Cabo. Cabo Santo Agostinho. Cabo Santo Agostinho. Se a gente fizesse uma retrospectiva das ações ajuizadas até o ano passado, a gente teria, por exemplo, nessa altura do campeonato, agora setembro, final de setembro, outubro, a gente teria mais ou menos umas 1.200 ou 1.300 ações ajuizadas. E nós temos hoje nem 600 ações, ou seja, uma queda de quase 50% das ações trabalhistas. Isso, em razão do que eu tinha dito no começo, a reforma, ela trouxe um potencial muito grande para inibir o reclamante, o trabalhador, de entrar no seu trabalho, né? Impondo pagamento de honorários sucumbenciais, impondo pagamento de honorários periciais, de custas, mesmo para aqueles que são beneficiados com a justiça gratuita. Então isso tem trazido um medo muito grande do trabalhador natural, né, ingressar. E também no início da reforma, se vocês se lembram bem, a imprensa colaborou um pouco para difundir esse medo quando dava, por exemplo, notícias de juízes que aplicavam honorário de sucumbência de R$70 mil, R$1 milhão de reais, R$2 milhões de reais. Então isso causou realmente um medo. E eu tenho visto isso na conversa que eu tenho com os advogados, eles me segredam isso, me falam sobre isso, né? Dizem, olha, doutor André, é uma dificuldade tão grande. A gente hoje, o reclamante chega com medo de entrar com a ação trabalhista. A gente tem percebido muito esse temor. E isso está se refletindo nos números que já estão aí sendo divulgados. Uma redução de quase 50% das ações trabalhistas esse ano, depois da reforma. Que é muito, né? É muito. Contando esse período de tempo tão pequeno, a reforma foi de 11 de novembro do ano passado. Pois é, não temos um ano ainda. Isso sem contar que a ampla maioria das pessoas, dos reclamantes, né, dos trabalhadores que recorrem à Justiça do Trabalho, estão em busca apenas daquilo que lhe é devido, que é inquestionável. De direitos, né? Que são as verbas rescisórias. Né? O empregador rescinde o contrato, não paga e diz vá para a Justiça. Olha, eu fico pensando assim, se eu for num restaurante, pedir um jantar maravilhoso e no final chegar a conta e eu disser assim, agora vá para a Justiça, eu lhe pago na Justiça, todo mundo vai achar que é o maior absurdo. Isso é uma trambiqueira que está aqui, pediu, jantou e depois mandou o dono do restaurante para a Justiça. Né? Mas na Justiça do Trabalho, na área trabalhista é o que acontece. O trabalhador trabalha e depois o empregador, muitas vezes, vai para a Justiça. E nós temos uma justiça célere comparada com a justiça comum. Então, o que é que se faz diante disso? Manda o trabalhador ir para a Justiça, amarra as mãos do trabalhador, impondo medo, receio de ir para a Justiça e ter que pagar, né? E ainda vem com essa ameaça constante de Justiça do Trabalho, para que Justiça do Trabalho? É moroso, né? Vai custar. Vai custar, quando é, na verdade, uma justiça mais séria, célere. Né? Então, vamos diminui consideravelmente o número de processos na Justiça do Trabalho, para depois dizer assim, para que Justiça do Trabalho? Né? Então, é tudo um emaranhado muito grande. As pessoas têm que estar atentas a isso, a quem são os defensores desse discurso, quem é que propaga esse discurso. Inclusive, e eu acho que nesse momento eleitoral, isso é muito importante. Né? Cada candidato em relação analisar, avaliar cada candidato, como se portou cada candidato. Porque eu acho que mesmo que nós consigamos compor um Congresso Nacional diferente, com candidatos, com representantes de fato minimamente decentes, né? Da classe trabalhadora também, porque quando se defende o trabalhador, se defende a empresa também. Sim, se defende o emprego, se defende a melhoria. Na medida que o trabalhador ganha mais, ele pode comprar mais bens e serviços, que se ele vai comprar mais bens e serviços, a empresa vai precisar produzir mais, isso vai gerar emprego, né? Isso gera dinheiro. Então, é preciso ver quem se posicionou dessa forma, porque mesmo que nós consigamos modificar o cenário, modificar o Congresso Nacional, reverter essa situação, vai durar muito tempo ainda. É um trabalho árduo, né? É um trabalho grande. E Adriana, nesse campo, é curioso perceber o seguinte, que as propostas dos candidatos são muito claras nesse campo.
Então, por exemplo, eu tive o cuidado de analisar cada uma delas. Eu percebi que no campo progressista, ou da centro-esquerda, vamos colocar assim, os principais candidatos falam da revogação da reforma trabalhista, com a possibilidade, né? exatamente, com a possibilidade de encaminhar um estatuto diferente. Eu estava conversando com a Vanessa agora há pouco. Vanessa tem participado, por exemplo, de reuniões no Congresso com o senador Paulo Paim sobre uma possível aprovação de um código do trabalho. Então, as propostas no campo da esquerda, ou no campo da centro-esquerda progressista, têm apontado para a revogação, né? E a substituição por outras leis ou alguma reformulação que atenda mais os anseios dos trabalhadores, que diminua o impacto, né? E há as candidaturas que claramente, primeiro, defendem a manutenção da reforma trabalhista, como ela está, e também faz um ataque claro à justiça e o Ministério Público do Trabalho, né? O candidato que hoje está... Já foi a tônica, né? Desde o início da reforma, o candidato que está hoje na frente das pesquisas, o seu principal guru econômico, que é chamado Paulo Guedes, todo mundo conhece, né? Ele fez uma proposta recente que é simplesmente um absurdo. Ele disse que, eventualmente eleito, o novo governo instalaria 2 tipos de carteira de trabalho. Uma carteira de trabalho azul, né? Cujo portador vai ter acesso às regras atuais do direito do trabalho, e a carteira de trabalho verde e amarela. A carteira verde e amarela seria exatamente aqueles que estariam dispostos a abrir mão dos direitos para poder conseguir um posto de trabalho. Isso é um absurdo. Institucionalização do trabalho escravo, né? Exatamente. Isso é quem der menos, quem aceitar menos é contratado. Em outras palavras, é uma concorrência desleal de todos contra todos. Todos os trabalhadores contra todos. Quem abrir mais mão dos seus direitos vai ser contratado. Isso é uma concorrência predatória. Né, que busca retirar os patamares mínimos civilizatórios. Básicos, né? Vou aceitar qualquer coisa, porque do jeito que nós estamos, com índice alto de desemprego, o trabalhador ele vai ter que aceitar, porque senão ele não vai ser contratado. Não vai ser escolha. Não vai ser escolha. Como tanto propalou a nossa imprensa corporativa de que agora, finalmente, com a reforma, os trabalhadores iriam discutir de igual para igual, quando a gente sabe que isso é uma grande balela, minha gente. A gente vai entrar num intervalo rapidinho, a gente está discutindo sobre direitos do trabalhador e eleições, o que é que está em jogo. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouco. Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. 11h31. Sou professora e deputada. Luto pela valorização profissional, pelos concursados, por melhores condições de trabalho e estrutura digna em todas as escolas. Fui relatora da CPI dos cursos irregulares e quero gestão democrática na educação em Pernambuco. Eu sou Tereza Leitão, 1363. Vote Tereza Leitão. Oi, vó, qual é a boa? Tô mandando um áudio pra sua prima explicando como votar. Também tô precisando aprender. Então agora vou mandar pra você. Oi, meu netinho lindo. Nestas eleições, o primeiro voto é para deputado federal. Tecle os 4 dígitos e aperte confirma. Aí deputado estadual ou distrital, 5 dígitos e confirma. Depois senadores, 3 dígitos e confirma. Faça 2 vezes, vamos eleger 2 candidatos. Governador são 2 dígitos e confirma. E presidente também são 2 dígitos e confirma. A votação é das 8 às 17 horas. O primeiro turno é dia 7 de outubro e o segundo dia 28 de outubro. Não se esqueça de levar um documento oficial com foto e seu título de eleitor. Ou só o e-título no celular se você tiver biometria. Pronto. Você é a melhor, vó. Calma aí, você não vai embora sem tirar uma selfie comigo. Justiça Eleitoral. Armando votou pela reforma trabalhista de Temer, que retirou direitos dos trabalhadores. Armando votou pela redução do tempo de almoço. Armando votou pelo fim dos 30 dias de férias. Armando votou pelo aumento da jornada de trabalho. E agora vem com esse papo de emprego. Mas o povo não é bobo. Se Armando votou contra o trabalhador também vai votar contra Armando.
Frente Popular de Pernambuco. PSB, SD, PPL, PMN, PSD, PR, PP, PCdoB, PT, MDB, PRB, Patriota. De ouvir mais sons e conteúdos novos? Então se prepara que tá chegando a nova temporada do Sexta Frequência. Nessa temporada, vamos conhecer artistas do interior do nosso estado que produzem muita música boa. E para não perder nenhum pedacinho dessa nova temporada, sintoniza na Universitária FM 99.9. Toda sexta, das 10h30 às 11 da manhã. Programa Sexta Frequência, só na Universitária FM. Deputados estaduais que apoiam Armando Governador. 14. Pernambuco vai mudar. PRB, PTB, Podemos, DEM, PSDB. Antônio é um irmão muito querido, muito solidário, amigo, companheiro. Numa casa que nasceu entre livros e a política. Eduardo se destacou pela política e no meu diálogo com meu irmão pude contribuir muito com sua concepção de vida. Vote Antônio Campos, 19019, deputado estadual. Oi Recife, eu sou Duda Beat e no dia 17 de novembro estarei cantando no Coquetel Molotov, esse festival que é tão importante para nós recifenses. Estarei cantando as músicas do meu álbum Sinto Muito, do meu álbum de estreia, e vou ficar muito feliz se todos forem lá cantar comigo. 17 de novembro, Duda Beat, Coquetel Molotov. Oh, bichinho, eu te conheço de outra vida. Meu sentimento é repartido. Os deputados federais da coligação por uma pátria livre estão com Paulo, governador 40. Em defesa da Confederação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas, pelo fim do fator previdenciário, pelo fim das perdas da renda dos aposentados e pelas guardas municipais. Assis Gonzaga, Federal 5400. Presidente João Goulart Filho. Sou Ernesto de Paula, presidente estadual do PRP. Peço votos para nossos candidatos federais e estaduais, que começa pelo número 44. Nesse vocês podem confiar. Governador que apoiamos, Paulo 40. Universitária FM 99.9. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Estamos de volta com o programa Fora da Curva, que hoje está perguntando que direitos do trabalhador e da trabalhadora brasileiros estão em jogo nestas eleições. Estamos aqui no estúdio com Vanessa Patriota, que é procuradora do Ministério Público do Trabalho, e com o juiz do trabalho, André Luiz Machado. Vários ouvintes entrando em contato com a gente para tirar dúvida, dar seus comentários. Eu vou ler aqui a pergunta de Bruno Alves Feitosa para os dois. Ele pergunta sobre a questão da diferença salarial entre homens e mulheres, que é tão negligenciada pelas postulantes mais conservadores. Como é que vocês enxergam isso no mundo do trabalho hoje? Adriana, há vários estudos, inclusive, já publicados, que mostram que no Brasil, lamentavelmente ainda, a mulher ganha menos que o homem no exercício das mesmas atividades funcionais. Isso é uma realidade triste que ainda persiste no Brasil. E a gente precisa trabalhar exatamente o enfrentamento dessa questão. Né? E o enfrentamento dessa questão, ela se dá, obviamente, não só no campo jurídico, mas também no campo político. Sim. Porque no campo político a gente precisa trabalhar a afirmação da identidade de gênero da mulher, a sua luta histórica. E essas questões têm que ser colocadas, especialmente no momento eleitoral que nós estamos vivendo. Então, para mim, inaceitável que algum candidato defenda a tese de que a mulher tem que ganhar menos porque ou ela fica grávida, ou ela tem uma terceira turno de trabalho. Então, isso é um absurdo, Isso, e tem candidato defendendo isso, né? Abertamente. Abertamente defendendo que a mulher ganha menos que o homem. E além de ganhar menos que o homem, ocupam postos de trabalho inferiores, né? Quando se compara a quantidade de mulheres em cargo de direção, principalmente no setor privado, sim, ainda é bem menor do que de homens, né? Eu me lembro também, Vanessa, que acho que uns 5 anos atrás, o Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação civil pública exatamente contra as instituições financeiras que tinham a prática de vedar, por exemplo, o acesso de mulher a cargo de direção dos bancos, sob a alegação de que elas mesmas não queriam porque tinham compromissos familiares, quando na verdade não era isso. A verdade era
o machismo mesmo nas relações de trabalho. É evidente, né? E aí não apenas das mulheres, né? E entra aí uma questão das estatísticas como meio de prova. Há mais de 10 anos também o Ministério Público do Trabalho ajuizou uma ação em face de instituições bancárias porque não contratavam negros. E pasme, Adriana, em uma conversa com representantes patronais, o Ministério Público do Trabalho ouviu que a sociedade não confia em negro. Então é difícil, tem uma imagem do negro de desconfiança, então é difícil para um banco manter um negro numa função de caixa. Isso dito em juízo? Isso, em juízo não, em audiência no Ministério Público do Trabalho. Né? Então, e como é que nós fizemos esse levantamento? Nós pegamos, na época foi Otávio Brito que ajuizou essa ação, e ele fez um levantamento por instituição bancária, por banco, e verificou quantos negros tinham, fazendo uma comparação com o PNAD, com a Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar. Então, nós temos que no Brasil tem um número X de negros e um número X de brancos, que em relação àquele nível de escolaridade, tem tantos por cento de negros, tantos por cento de branco. Então, era o racional, o razoável era que dentro da empresa nós tivéssemos, mesmo que fosse uma quantidade maior de branco, mas que se mantivesse a proporção do que se tem, né, na sociedade. Se é 40% de negros e 60% de brancos com aquele nível de escolaridade, que aquilo ali se refletisse dentro do banco. Mas não se refletia, era uma discrepância muito grande. Então, com isso daí, ele trouxe essa alegação e foi discutir essa questão. E o judiciário disse que estatística não é meio de prova. E o que vai ser agora, minha gente? Nós conseguimos paulatinamente mudar aqui ou ali com muito diálogo. Mas ainda observe que em instituições privadas, em bancos, muitas vezes você vê uma quantidade de negro bem menor. Sim, verdade. Então a gente tem um problema da raça, a gente tem um problema de gênero, da classe social. Da classe social. E os candidatos, como o André disse, estão falando abertamente de cada uma dessas questões. E vendo eco, infelizmente, na população. Adriana, não é à toa, Vanessa, também, que esses ataques à condição da mulher gerou agora o inconformismo por parte das mulheres, né? E a convocação para um movimento no dia 29, que me parece poderá ser tão ou mais importante do que foi, por exemplo, o movimento pelo Direito Já. Sim. Eu acho que eu espero que esse movimento seja um movimento que aglutine todos os setores da sociedade civil, inclusive numa perspectiva suprapartidária, contra o fascismo, porque o que nós estamos enfrentando hoje, e eu já vi alguns textos que abordam sobre isso, hoje não é mais a questão de esquerda contra direita, mas é contra patamares civilizatórios, como a Vanessa disse, e a barbárie. É fascismo contra a democracia. A gente precisa reforçar esse movimento. Eu quero ser coadjuvante desse movimento no sábado. Quero ir para a rua para dizer exatamente que não é possível que a gente retroceda dessa maneira nessas propostas absurdas, né, de discriminação racial, de gênero. A gente não pode permitir isso. Essa é a grande realidade. A gente tem um convite parecido, né, Nath, para fazer. Bom dia, Nath Sonati. Bom dia, né? Falando em presidenciáveis, a BBC Brasil fez um especial intitulado Eleições 2018, as propostas de todos os candidatos a presidente no Brasil, onde os ouvintes podem conferir todas as propostas de todos os presidenciáveis por área, incluindo questões de emprego e economia. E vamos estar compartilhando o link nas nossas redes. Da BBC Brasil, né? Da BBC Brasil. Queria agradecer também aos ouvintes de Yolanda Pacheco, Adriano Bezerra, Ed Júnior, Carol Torp, que estão acompanhando a gente nas nossas redes. Obrigada, gente. E aí tem também um convite que a gente ia fazer dia 29. Dia 29 vai ter um encontro de mulheres para debater representatividade na política, lá na Ilha de Deus. Começa às 8 horas, vai até às 12 horas, e a ideia é que seja uma manhã de debate que se concentre e parta para o ato do dia 29 também. Vamos juntas e juntos. Eu queria saber de vocês também como é que andam. Vocês já explicaram a gente que a quantidade de ações diminuiu, né, em função da própria restrição que a reforma traz, mas como é que os trabalhadores agora estão fazendo, me desculpe o português surdo, para se virar, né? Como é que tem sido as varas do Ministério Público? A quem recorrer? Com a fragilização do sindicato, a gente até fez essa colocação, Vanessa foi brilhante nesse ponto, a representatividade do movimento sindical sai enfraquecido, né?
Os advogados, geralmente, que são aqueles para os quais se recorrem para uma ação trabalhista, tem sentido realmente a redução, tem sentido a fuga, né? Os reclamantes estão abdicando da possibilidade de reivindicar direitos que foram violados no curso do contrato de trabalho, exatamente porque tem medo de, no final de uma ação, ter que pagar uns honorários sucumbenciais ou então honorários periciais ou custos. E perder a ação, né? E ainda ter que pagar as Exatamente. custas, né? Então, isso tem inibido realmente a ação trabalhista. Mas, de certa maneira, a minha expectativa, pelo menos, e alguns colegas também, não sei se Vanessa compartilha desse pensamento, é que talvez a gente não volte propriamente para os patamares anteriores do nível de ação trabalhista. Mas eu acho que a tendência é aumentar com o tempo, né? Então, eu acho que é preciso, primeiro, que o Ministério Público do Trabalho e a magistratura mais sintonizada com o pensamento progressista, né? Dê uma interpretação a essa lei de maneira que não prejudique mais ainda o trabalhador. Interpretação constitucional, exato, né? Na medida do possível, há um grupo de magistrados trabalhistas que tendem a fazer uma interpretação conforme a Constituição, declaram pelo controle difuso de constitucionalidade a inconstitucionalidade de algumas normas, mas isso tudo é um movimento que tem que crescer. Sim. E o nosso medo é que isso esbarre na posição naturalmente conservadora dos tribunais. Se os tribunais venham a consolidar esse entendimento conservador sobre a reforma trabalhista. Então, é um processo que tem que envolver realmente toda a sociedade. Sim. E mais agora, Adriana, nesse momento de eleição, sabe? Eu acho que a gente precisa olhar para a proposta dos candidatos e ver o que é que eles realmente estão propondo para o mundo do trabalho. E para o fato, né? E para o fato e não para as declarações, para os memes, né? A gente precisa ver o que é que as pessoas estão declarando, né? E como o senhor e você e a senhora também falaram aqui, muitas declarações são estapafúrdias e a gente nem acredita que elas estejam saindo de pessoas dentro de um processo democrático, né, Vanessa? Isso. E da parte do Ministério Público do Trabalho, nós atuamos em questões coletivas. Nós não defendemos o interesse individual, né, de um ou outro trabalhador. Nós defendemos a lei, né? O respeito à lei. Então, quando em uma determinada empresa, por exemplo, o meio ambiente de trabalho é insalubre, está prejudicando os trabalhadores de uma forma geral, ou os trabalhadores de uma forma geral, um contingente de trabalhadores não recebeu verbas rescisórias ou está com salário atrasado. Aí sobre denúncia Vanessa? Como? Vocês agem mediante denúncia? Também mediante denúncia. Agora nós estamos começando a rever o nosso planejamento para trabalhar muito mais em cima de projetos. Eu acho que é uma coisa muito mais eficaz, entende? Lógico que as denúncias, elas têm que servir como indicadores de setores e de áreas que estão precisando de um olhar mais apurado. Mas, então, como nós agimos coletivamente, e num momento como esse, de que o trabalhador está com receio de ingressar na justiça e o sindicato está fragilizado, então é importante que o Ministério Público do Trabalho também reveja esse seu planejamento para atuar de uma forma mais estratégica em setores relevantes. Eu acho que fiscalizando também, né? Nós investigamos e tentamos resolver a questão extrajudicialmente, né, com a assinatura de um termo de ajuste de conduta, com a regularização da empresa e, não sendo possível, com o ajuizamento da ação. Mas aí despersonaliza, sai do foco do trabalhador para o foco do Ministério Público do Trabalho. Então, como André disse, eu acho que é preciso ter uma sintonia do Ministério Público do Trabalho com o Judiciário na defesa desses direitos para ajudar na consolidação de uma jurisprudência que favorável ao trabalhador, né? Aos que direitos, minimize esses efeitos nocivos, pelo menos que minimize os efeitos nocivos, né? Pelo menos. Da reforma. Tem uma pergunta aqui, André Luiz Machado. A justificativa dos ministros do STF, né, do Supremo, que votaram agora a favor da terceirização restrita, é que o princípio da livre concorrência, segundo os ministros, né, os 7 ministros que votaram favoráveis, impediria de restringir as formas de contratação de funcionários pelas empresas. Mas a livre iniciativa, né? Essa é a pergunta. Por essa lógica, também não deveria garantir minimamente um progresso social e não um retrocesso? Né? Claro. A nossa ordem constitucional, ela também se vincula aos tratados internacionais de direitos humanos e também às convenções e recomendações da OIT. A Organização Internacional do Trabalho. A OIT tem uma pauta de trabalho decente, né? E um dos... democrático. Exatamente. E uma das colocações que a OIT sempre faz é que
o trabalho decente é exatamente o trabalho que não é precarizado. Então, por exemplo, o ministro Luiz Barroso mesmo, o voto dele foi baseado em dados completamente falaciosos. Não existe aqueles dados de que a terceirização provoca aumento de posto de trabalho, isso não existe. A gente está vendo não justamente há o contrário, nenhum estudo que prove que a terceirização aumenta posto de trabalho. Ao contrário, aumenta a precarização. Isso a gente vê todos os dias nas ações trabalhistas que chegam na vara do trabalho. A gente percebe que há redução de salário, há discriminação de gênero, há uma incidência incrível de acidente de trabalho dentro da cadeia produtiva que é terceirizada. Então, todos os malefícios do mundo do trabalho são encontrados na cadeia produtiva que é terceirizada. Essa é a realidade. Sim, e há pesquisas também sobre isso que indicam claramente, né, que o trabalhador terceirizado tem condições. E aí não entra só a questão da livre concorrência, não. Porque o que, na verdade, essa decisão fez... A sensação que eu tenho é que o Supremo, os ministros do Supremo, poucos têm afinidade com o direito do trabalho. Exatamente. Na realidade, de todos dos 11 ministros do Supremo, quem veio da área trabalhista, porque a maioria é penalista, é civilista, mas quem veio da área trabalhista foram Rosa Weber, Marco Aurélio. Né? Como é que eles têm votado? E os dois votaram contra. Quem veio da área trabalhista, quem entende direito do trabalho, com a devida vênia dos demais ministros, mas quem veio da área trabalhista votou contra. Porque aí não é uma questão de livre concorrência, é saber que aquilo que está sendo proposto é facilitar a fraude à relação de emprego. Quando se, como eu coloquei no início, quando se legitima a terceirização de atividade fim, o limite entre ela e uma intermediação de mão de obra, entre uma fraude à relação de emprego, é muito tênue. Vamos explicar para os ouvintes, para as ouvintes, o que é uma atividade fim? A atividade fim é a atividade principal, a atividade preponderante da empresa. Quando a ideia de terceirização surgiu na administração, não surgiu no direito, a ideia era que a empresa deveria focar sua atenção naquilo para qual ela se constituiu, naquilo que ela sabia fazer, e repassar para terceiros atividades periféricas, que ela não tinha know-how. E com isso ela ganharia em produtividade, otimizaria sua produção. Então, por exemplo, uma fábrica em que a empresa se constituiu para fabricar vidro, fabricar brinquedo, fabricar qualquer coisa, e resolveu naquela fábrica ter um refeitório e fornecer refeição para os seus empregados. Ela não sabe fornecer refeição, ela se constituiu para fabricar brinquedo, fabricar vidro, fabricar o que quer que seja. E o objetivo dela é outro, né? Então ela contrata uma empresa prestadora de serviços para cuidar do refeitório e fazer a refeição. Essa empresa prestadora de serviços é que vai ter o know-how sobre o processo de fabricação do alimento. Então, é ela que vai dizer quais são os ingredientes que vai utilizar, quais são os fornecedores que ela vai contratar, quantos cozinheiros vai ter, quantos auxiliares de cozinha, quantos fogões industriais, quantas geladeiras e freezers. Não é o dono da fábrica. Isso é uma legítima terceirização. A atividade fim dessa empresa é a própria realização das atividades de fabricação de brinquedo. Então, é diferente contratar um trabalhador para a linha de produção e o trabalhador que vai trabalhar nesse refeitório. Na linha de produção, obviamente, que a empresa tomadora de serviços vai continuar dizendo como deve ser feito. Não é razoável, Adriana, que uma empresa se constitua, pegue empréstimo, monte seu parque fabril, invista em equipamentos, em divulgação, e depois chegue para uma outra empresa e diga: tome, agora é você que vai realizar o serviço e vai dizer como é que deve ser feito. Nenhum empresário em sã consciência vai fazer isso. Ele vai continuar dando as ordens, ainda que indiretamente, ainda que fazendo um manual de procedimentos e dizendo para os empregados que vão ter que cumprir aquele manual de procedimentos. O que está por trás disso é a diretriz da empresa tomadora de serviços. Então, essa percepção do que é terceirização, os ministros que não têm uma afinidade na área trabalhista, ou não querem ver, ou não querem... Né? Ou querem beneficiar outro setor que não do trabalhador, né? Isso, Luiz. Isso é uma tutela do mercado, né? Como se costuma dizer. A ideia é que o mercado é que aponta as diretrizes para a economia, para a política, que na verdade é uma besteira muito grande. Porque a questão política, ela obviamente engloba a questão econômica, mas engloba também a questão da dignidade humana. A gente não pode prejudicar, né, a aplicação dos princípios da dignidade humana, não é, por conta da questão econômica. Então, isso é um absurdo. Então, a nossa visão
dos magistrados, pelo menos, que estão em sintonia com uma perspectiva mais progressista, é de que a gente aplica, na verdade, os princípios que regem a dignidade da pessoa humana. Vocês estão conseguindo fazer isso? Uma reforma aprendendo, digamos assim, vocês. Como é que vocês têm conseguido julgar? Na verdade, a gente tem um norte ainda, porque o nosso sistema jurídico, ele abrange não só as leis infraconstitucionais, a Constituição, mas também tratados internacionais. Então, muitas vezes, a gente, utilizando o que a gente chama de controle difuso de constitucionalidade, a gente pode afastar a aplicação de uma norma porque ela é inconvencional ou inconstitucional. Então, por exemplo, nessa reforma, e do meu ponto de vista, eu acho que toda ela é inconstitucional, toda ela, não é pontualmente, não, é toda inconstitucional. O princípio da reforma, né? Especialmente porque ela tem uma falha inconvencional, ela é inconvencional na medida que a OIT determina que qualquer mudança nessa magnitude que nós tivemos, é fundamental que haja um diálogo tripartite na sociedade, discussão. Que não houve uma discussão com todos os setores envolvidos, que não houve nessa reforma. Então, ela é já inconvencional de partida. E a discussão prévia, né? Não é a posteriori, né? E muitas normas são absolutamente inconstitucionais. Então, a gente, na medida do possível, a gente vai afastando aquela, não é sempre apontando para o norte, a Constituição ou as convenções e recomendações da OIT. É isso que eu acho e o que eu acho que nós temos que fazer agora é sair do discurso ideológico e entrar no discurso técnico de monitoramento dos efeitos da reforma. Do mundo prático, né? O que é que aumentou, diminuiu a quantidade de ações, aumentou, diminuiu o número de postos de trabalho, aumentou, diminuiu o número de trabalhador contratado como pseudo-autônomo, como MEI, que agora a moda é MEI, como terceirizado. Como é pseudo-autônomo? Contratado como autônomo e não é autônomo. É um trabalhador subordinado, né? Um empregado normal. Então, o que tem que ser feito agora é pesquisa científica apontando esses resultados, apontando essas consequências. Foi criada, puxada pela Unicamp, a Rede de Estudos e Monitoramento Interinstitucional da Reforma Trabalhista, a REMI Trabalho. A REMI Trabalho, ela conta com pesquisadores dos centros mais importantes do Brasil, de várias universidades, economistas do trabalho, sociólogos do trabalho e também o pessoal da área do direito. E foram criados 6 ou 7 eixos, se eu não me engano, de pesquisa dentro da REMI, e esses vários centros estão fazendo esse monitoramento em relação ao contrato intermitente, em relação à terceirização, em relação às ações na Justiça do Trabalho, em relação à atuação do Ministério Público do Trabalho. Então, a ideia é que, com um ano da reforma, um ano de vigência, né? Da reforma, que é 11 de novembro, saia um estudo, haja uma divulgação maior desses estudos, né, durante um ano. Então, o Ministério Público do Trabalho, dias 12 e 13, ainda não começou a divulgação e a inscrição, mas 12 e 13 de novembro. De novembro mesmo. Dia 11 faz um ano, né, de vigência da reforma. Então, dias 12 e 13, nós vamos fazer um seminário em Brasília, um ano de vigência da reforma trabalhista, efeitos e perspectivas. Maravilha. E quem vai trabalhar, quem vai apresentar trabalho nesse seminário são esses pesquisadores. São economistas do trabalho, sociólogos do trabalho, juristas, que estão pesquisando nas universidades, pós-doutores, doutores, que estão estudando cada um desses eixos. Efetivamente o que aconteceu, excelente. Isso, então o que nós queremos é apresentar dados. Dados. Vamos sair do plano ideológico e vamos partir para os dados. Né? E esses dados, eu estou participando da REMI, dessa rede, inclusive participei desde a criação. Esses dados já estão sendo apresentados para nós do grupo, mas de uma forma mais precária ainda, mas as pesquisas já estão mostrando que realmente esse discurso pró-reforma foi um discurso falacioso. É isso que nós temos percebendo. Já havia sido denunciado desde o começo. Sim, desde sempre. Né? Falando de falácia, né? A Latam, por exemplo, recentemente, né? No mês de agosto, demitiu 1.300 trabalhadores e anunciou terceirização dos serviços, né? Então, não está havendo aumento de postos de trabalho. Está havendo a precarização, como vocês já anunciaram. A gente tem só 2 minutinhos de programa Fora da Curva. Eu queria que vocês finalizassem com uma indicação para o ouvinte, o que fazer, o que analisar, para que a gente não perca mais direitos e mantenha os mínimos que a gente tem no ramo do trabalho. Ok, Adriana, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês.
com você, Adriana, com você, Vanessa e os demais integrantes aqui da parte técnica. Eu gostaria só de dizer que as pessoas, nesse momento tão delicado que a gente está atravessando, com ameaça aí de instalação até da barbárie, né, de uma candidatura fascista mesmo, a gente tenha cuidado e perceba quais são as propostas no campo dos direitos sociais. Né? A gente precisa ter claro isso, que a gente pode colocar no poder uma pessoa que vai desconstruir, destruir tudo aquilo que nós conseguimos conquistar com muita luta durante anos. Então eu acho que essa preocupação ela deve estar hoje norteando a cabeça do eleitor. Perceber o que se ele vai colocar lá uma pessoa que vai decidir contra os seus interesses. Então não é possível que isso aconteça. Então a minha convocação, o meu alerta é esse, para que as pessoas analisem as propostas e vejam realmente quais são aqueles que têm propostas para manutenção do patamar civilizatório mínimo que nós construímos e o avanço também para a melhoria de condições de vida. Essa que é a minha proposta. Essa ameaça à justiça do trabalho, a defesa da terceirização restrita, não é algo novo. É algo que já vem de algum tempo. E, no entanto, nós conseguimos ver essa situação vir à tona depois de um golpe e de uma forma muito imediata. Né? Então, basta alguém que está ali no poder querer e conseguir, junto com o Congresso, pautar, que vai conseguir. Então, a minha preocupação aí é de dizer ao trabalhador que que numa eleição como essa, onde estão em jogo os direitos trabalhistas, os direitos sociais de uma forma geral, a dignidade da pessoa humana, a preocupação não deve ser apenas com a eleição presidencial, é com o Congresso Nacional. Não adianta escolher um presidente e eleger um Congresso que é contrário às pautas dos trabalhadores. Então, é prestar atenção em quem está elegendo para Senado, para deputado, não apenas para a presidência da República. E queria agradecer mais uma vez ao Fora da Curva, você, Adriana, é sempre bom, é sempre enriquecedor para mim também, né, para o Ministério Público e a importância de estar divulgando isso num momento como esse. Muito obrigada. Sem dúvida, é um serviço que vocês prestam imenso. Eu agradeço muitíssimo a vocês, já fica o convite para retornar. Agradeço bastante Vanessa Patriota, do Ministério Público do Trabalho, juiz André Luiz Machado, e o convite é real. Voltem, porque a gente precisa falar e insistir nessa tecla. A produção e locução de hoje ficou meu cargo, Adriana Santana. Horário reservado à propaganda eleitoral gratuita. Pelo fim no Senado e por conselhos populares. 16 é rebelião. 161. Horário reservado ao Partido da Causa Operária que não enviou seu material. Agora é Jarbas. Bem-vindo ao programa do Senador do Povo. Jarbas, que com sua experiência vai ajudar Paulo a colocar Pernambuco cada vez mais